Olá, tudo bem? Vocês, queridas escolas, professores, gestores que estão presentes nessa nossa transmissão. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu sou o Felipe Carota e vou conversar um pouquinho com vocês sobre o planejamento e gestão na sala de aula. A primeira coisa que eu quero colocar para vocês é: será que nós temos um problema quando nós falamos sobre planejamento e gestão? Eu coloquei aqui algumas imagens para que vocês observem em sala de aula em diferentes lugares do mundo. Observando essas salas de aula, talvez elas sejam em algumas coisas diferentes, em outras não, em relação à realidade do que você tem na sua cidade ou no seu estado. Mas uma coisa existe em comum em qualquer sala de aula: a organização. O planejamento de como as atividades começam, se desenvolvem e terminam, somado à disciplina em sala de aula, que traz interesse para o aluno, organização do trabalho docente, envolvimento da família, são os diferenciais para uma aula de sucesso. Mas hoje nós sabemos que é crescente os casos de indisciplina. Sabemos também que nesse mundo cada vez mais pregando o excesso de liberdade versus permissividade, nós ficamos às vezes perdidos entre o que fazer, como agir e agora, né? Qual é o limite para dar autonomia para o meu aluno? O professor tem que ter clareza e consciência de que ele não educa sozinho. Dessa forma, é preciso que a escola e os pais estejam na mesma missão, a missão de educar a criança e de trazer disciplina. Para isso, o custo da indisciplina ele é muito caro para o desenvolvimento integral e para a formação docente. Planejar é fundamental e a disciplina deve fazer parte do seu planejamento enquanto professor. Por isso, eu quero convidar você a refletir um pouquinho sobre o contexto que nós estamos vivendo. Você já parou para pensar sobre como as nossas crianças estão envolvidas em superestimulação, em desregramento, desinteresse, rebeldia e o quanto todos esses fatores levam ao comprometimento da aprendizagem? Você provavelmente já passou por problemas como eu. A criança que se recusa a ouvir, esperar, não quer pensar sobre as coisas, quer simplesmente resolver os problemas que são apresentados de maneira muito rápida, sem dialogar, sem sistematizar, sem refletir. E essas são habilidades importantes que nós precisamos contemplar no planejamento durante a nossa organização das atividades. Por isso, a primeira palavra-chave dentro da nossa pesquisa 4 passos é a palavra plano. O que é um plano? Eu poderia dizer sobre um plano como uma representação, um plano sobre aquilo que foi desenhado. Como, por exemplo, na sua aula de geografia. Se você trabalha aí com um professor de Fundamental 1 ou professor de Fundamental 2, com essa disciplina específica, você sabe que quando nós falamos na cartografia sobre o mapa, nós também falamos sobre um plano. O plano pode ser uma representação, mas todo plano é fruto de um projeto. Por isso, o plano é aquilo que existe na nossa mente. E quando nós falamos da palavra plano, nós estamos falando daquilo que foi ajustado, aquilo que representa uma ideia. E a ideia, ela nada mais é do que o comprometimento daquilo que foi pensado, materializado e escrito. Um exemplo simples é um plano de governo. Um candidato que quer concorrer a uma determinada vaga num processo eletivo, ele precisa apresentar um plano. Quais são as suas propostas? Um plano também é um tratado. Um rei, um imperador, ou alguém que quer conquistar um país, nós sabemos dessa discussão atualmente em vários lugares do mundo, ele precisa ser feito a partir de um projeto. Então, os planos precisam ser executados. Mas todos os planos requerem a organização e a sistematização de 2 pontos. Os planos precisam de uma rotina diária e os planos precisam de uma rotina. O que é um diário? Bom, nós podemos dizer de um diário, hoje em dia os nossos alunos nem usam mais tanto essa ferramenta, mas se você é um professor que, como eu sou há 10 anos em sala de aula, mas peguei aqueles cadernos que nós utilizávamos com páginas encadernadas e manualmente, com a caneta Bic azul, tínhamos que fazer o lançamento de chamada, frequência e conteúdo. Você provavelmente se lembra daquele diário que quando você errava tinha que passar errorex e você, coordenador, não aceitava a rasura em nome da sua supervisão de ensino. Mas o diário, ele nada mais é do que aquele segredo básico que nós usamos todos os dias em sala de aula. Registrar o que aconteceu, como aconteceu, quem faltou e quem veio à aula, quais foram os principais desafios ou as principais atividades que se desenvolveram naquele dia. Às vezes um aluno que saiu mais cedo, outro que chegou atrasado porque estava ao médico.
Então, o diário nada mais é do que contar os eventos. Os diários são a sistematização das transações que acontecem cotidianamente. Se nós olharmos para o significado da palavra diário, nós vamos encontrar que ele é o registro das ocorrências e das observações dentro de um determinado tempo. E é a partir desse diário que nós criamos a nossa rotina. E se você é professor de educação infantil, a palavra rotina deve fazer parte da sua rotina escolar. A palavra rotina provavelmente deve estar em algum canto da sua sala, ou em cima da lousa, atrás da porta, ao lado da janela, e muitas vezes no campo visual da criança, onde a criança aprende qual vai ser a organização dos fatos. Eu tenho uma filha de 2 anos e 9 meses. Ela é uma criança que tem uma rotina. Quando nós invertemos algo da rotina dela, saímos um pouco atrasado para a escola ou chegamos um pouco depois e passa o horário da fruta ou do lanche, ela sente a mudança da rotina. Mas por que a rotina e o diário ou o significado dessas palavras se tornam tão importantes na organização do nosso plano e do nosso planejamento e como isso é fundamental para a gestão em sala de aula? Eu coloquei aqui agora alguns exemplos para que você veja os nossos materiais que estão disponíveis para você, professor. Você, professor de educação infantil e das séries iniciais até o 5º ano, pode criar um ambiente dentro da sua sala de aula. Você precisa que a sua sala de aula comunique para a criança não apenas a sequência e a organização das atividades, mas o tempo destinado a cada uma dessas atividades. O que causa muitas vezes a ansiedade na criança ou aquela inquietação de não querer sentar, parar, ouvir ou raciocinar é porque ela não sabe o que vai acontecer depois. Então você chega na sua sala de aula e pergunta para os meninos: onde é que nós paramos ontem? Será que isso não revela um comportamento oculto de um professor que chega na sala de aula e sequer sabe qual vai ser o tema a ser trabalhado? Se eu sistematizei a minha aula no dia anterior e passei as páginas 18, 19 e 20, sei que na próxima aula de português iniciarei a aula fazendo a correção dessas atividades. Por isso a rotina é importante não só para mim, mas para a criança. Então, começar a sua aula, se você é um professor de educação infantil ou polivalente, ou mesmo um professor especialista do Fundamental 2, anote no quadro, na lateral para a criança, quais serão as atividades previstas para esse dia de aula. Isso é muito importante. E lá na plataforma você tem acesso aos cartazes que você pode baixar, imprimir. As meninas da educação infantil gostam de pôr aquele cartaz com glitter em volta, cheio de purpurina. Os professores do Fundamental 2 já imprimem folha 4 colorida e coloca na parede de uma vez só. Não importa como você vai ambientalizar a sua sala de aula, mas utilize as nossas ferramentas disponíveis na plataforma para fazer a sua sala de aula um lugar onde haja uma rotina. E essa rotina você só vai conseguir estabelecer com um planejamento. Mas o que a Bíblia diz sobre o significado da palavra plano, diário e rotina? Nós sabemos que lá no livro de Salmos, capítulo 10, versículo 4, a Bíblia diz assim: em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus nos seus planos. Também sabemos que em Provérbios, capítulo 16, verso 3, diz: consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 19, 21 também vai dizer que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, se muitas vezes nós estamos enfrentando disciplina na sala de aula, ou problema de indisciplina com os nossos alunos, é porque os nossos planos não estão sendo bem-sucedidos. E eles não estão sendo bem-sucedidos porque nós não estamos consagrando esses planos a Deus. Então, na hora em que você senta, no final de tarde ou no final de semana, ou mesmo agora, no começo do ano, que você está organizando o seu planejamento anual, você que chegou na escola esse ano, está conhecendo nosso material, ou que já está há muito tempo em sala de aula e está organizando as atividades do ano, aproveite esse momento e ore dizendo: Senhor, o que eu posso fazer esse ano para tocar o coração dos meus alunos? Consagra ao Senhor os seus planos e tenho certeza que eles serão bem-sucedidos. Não haja como os ímpios que vão dizer que não há espaço para Deus nos seus planos. Se nós continuarmos a pensar sobre o que a Bíblia diz sobre isso, saindo das palavras-chave e entrando na fundamentação, nós vamos nos lembrar que para tudo há um tempo. Então não se apresse,
não se apresse de imaginar o que vai acontecer ou quando as coisas aparecerão de forma espontânea na sala de aula. Elas vão acontecer na medida em que você se planejar. Então, você sabe o que é esperado para o seu aluno neste tempo? Você, professor das séries iniciais, sabe qual é o momento exato da criança encerrar ou ter iniciado o ciclo de alfabetização? Você, professor de educação infantil, sabe organizar dentro do seu planejamento algumas atividades simples, como, por exemplo, a transição da mamadeira para o copo, ou mesmo o processo do desfraude, que precisa ser contemplado como uma habilidade importante para as crianças que estão encerrando o ciclo dos 3 para os 4 anos, saindo ali daquela primeira idade das crianças pequenas, bem pequenas, para as crianças pequenas. Você, professor de Fundamental 2, nós, os especialistas da disciplina, você sabe o que é esperado para o seu aluno do 8º ano em relação à construção do texto ou à argumentação das ideias? Quais são as ferramentas ou as habilidades que o aluno deveria ter na sua prova de História ou Geografia para argumentar sobre um fato apresentado? Será que você já conversou com um professor de português sobre isso? Ou você, professor de matemática, será que você está estimulando o seu aluno a muito mais do que responder 18, 24, 35 ou o famoso x é igual a zero nas suas aulas com uma resposta completa? A resposta do cálculo é x igual a zero por quê? Então, nós precisamos trabalhar a erudição acadêmica nos nossos alunos. Isso é muito importante na abordagem educacional por princípios. Mas, Felipe, como que eu vou saber, né? É o primeiro ano que eu começo a dar aula. Ou eu dava aula há 20 anos e depois da BNCC tudo mudou, estou completamente perdido. Como eu, professor, posso me organizar para este tempo e para esta educação que nós temos nesse mundo e diante desses problemas? Dentro da nossa coleção, você tem aqui a rotina das atividades que serão trabalhadas. Na educação infantil, você, professor, vai se lembrar que a nossa coleção é organizada para cada 2 semanas. Então, logo que você inicia o conteúdo, você tem ali todas as atividades que serão trabalhadas. Aproveite esse momento no começo do ano para organizar as suas próximas semanas. Pense quais serão os temas trabalhados, quais são as atividades sugeridas e lembre que o maior mestre na sala de aula é você. Uma vez eu atendi uma das nossas escolas que disse assim: na educação infantil, nós temos um problema que os enunciados são muito curtos. E o pai chegou aqui dizendo assim: eu não entendi o que era para fazer atividade. E aí a diretora respondeu assim: deixa eu ver a atividade. E a atividade estava escrita assim: faça uma cruz. E aí a resposta era muito objetiva. Mas, professor, quantas formas você da educação infantil utilizaria para fazer uma cruz com seus alunos? Talvez você usaria aquela forma mais simples. Enviaria para casa um pouco de massinha ou palitos de sorvete e, junto com a orientação da tarefa, colocaria ali para a criança. Faça a atividade da página 18 utilizando o material que foi enviado para casa junto com a criança. Tão simples de resolver. Outra possibilidade, você que é uma professora ou professor que gosta de aguçar a curiosidade do seu aluno, talvez diria assim: faça a atividade da página 18 e aproveite para caminhar pelo jardim da sua casa ou ir até a praça do seu bairro com seus familiares. Colete alguns gravetos, volte para casa. Utilizando uma cola branca ou uma cola especial com a ajuda dos seus pais, monte uma cruz. Então, este talento, esta habilidade, esta maestria de organizar um planejamento e fazer com excelência, consagrando a Deus os seus planos, é algo que depende de você. Mas nós queremos te ajudar a ter uma aula de excelência. Por isso, lá no Fundamental 1 agora, com o nosso checklist para 5 semanas, você trabalhando cada unidade em 5 semanas, você vai ter trabalhado ao longo do ano as 8 unidades em 40 semanas letivas. Mas é importante você observar no Fundamental um detalhe importante. A 5ª semana é uma semana de revisão. É o momento da criança retomar o que estudou, produzir um mapa mental, fazer o nosso registro, que é o último passo dentro da nossa pesquisa de 4 passos. É o momento da criança, nessa 5ª semana, fazer as avaliações mensais ou bimestrais e participar também de um processo que é uma avaliação contínua,
uma das ferramentas da nossa abordagem educacional. E você, professor do Fundamental 2, nós sabemos que dentro desse segmento, o dinamismo é muito grande. Diferente da educação infantil, que nós planejamos para cada 2 semanas, ou no Fundamental 1 para 5 semanas, talvez você, professor de geografia, eu sou professor de história e geografia, como eu, tem 2 aulas na semana. E todos os feriados desse ano caíram na quarta-feira. E você só tem aula no 6º, no 7º e no 8º ano, na quarta-feira. Então, quando você olha para o calendário, você perdeu metade das suas aulas do ano com feriados. Então, se eu fizesse um planejamento como editora, propondo que você trabalhasse por semanas, eu sei que talvez eu ia comprometer alguns professores e algumas disciplinas. Por isso, nós organizamos no Fundamental 2 o nosso planejamento para auxiliar você, professor, por objetivos. Você pode colocar em uma aula um único objetivo, trabalhar a pesquisa bíblica. Então, naquele mês, de um determinado ano, que você não tem tantos feriados e não teve nenhum tipo de recesso, você pode investir um tempo inteiro de uma aula de 45 a 50 minutos para que você compare diferentes versões bíblicas com os meninos. Talvez se a sua escola é uma escola bilíngue, por que não comparar a versão em português e em inglês? Será que alguma das palavras muda o significado do texto? Será que nós podemos aproveitar a pesquisa bíblica para treinar a nossa pronúncia em outro idioma? Então você, professor, que está com a aula apertada e sabe que o conteúdo está bem profundo para um bimestre que teve muitos feriados, você pode contemplar numa única aula a pesquisa bíblica, a pesquisa no dicionário das palavras-chave e o início da pesquisa acadêmica. Você pode, inclusive, professor do Fundamental 2, quando você tem 2, 3 ou 4 palavras, criar estações de aprendizagem no seu planejamento. Dividindo os alunos em 4 grupos, cada grupo deve pesquisar um versículo e uma palavra-chave. Em seguida, os grupos devem escolher um representante para compartilhar com os alunos aquilo que foi aprendido. E assim, em vez de um único aluno pesquisar as 4 palavras, um grupo pode pesquisar intensamente e profundidade o significado de uma palavra e depois trocarem as experiências entre si. Agora, pensando na disciplina, você, professor, é a autoridade da sala de aula. Você, professor, é o responsável por determinar os conteúdos, as competências, os materiais, as ferramentas que serão utilizadas dentro da sua sala de aula. E o aluno deve perceber que você tem autoridade. Você é um poder legal constituído. Você tem o comando. A autoridade é como um príncipe de um estado ou de um reino, ou como os pais sobre os filhos. Assim, a autoridade do professor em sala de aula, ou a autoridade do professor que foi investido de poder, de dignidade, de respeito. Se você é uma autoridade, professor, você exerce governo, poder, comando dentro da sua sala de aula. E a autoridade nos leva à obediência. E aí eu trouxe propositalmente uma foto para a gente imaginar. Antigamente, pensar em salas de aula tão heterogêneas, nós estudamos um pouco sobre a educação dos anos 30 e 40 e nós vemos um pouco das escolas rurais e das escolas urbanas, muitas delas muito seriadas. Como será que a Dona Maria ou Dona Francisca, talvez os seus pais tenham estudado ou ministrado aulas numa escola assim, com alunos que iam de 4 a 12, 13, 14 anos? Como era possível? Ou como era possível que os pais tivessem 10, 12, 15, 18 filhos, só porque os pais eram autoridades na vida do filho e o professor era uma autoridade na vida da criança, do aluno dentro de sala de aula? E você já deve ter dito essa frase várias vezes. A escola mudou muito. Não, o que mudou é a obediência. O que é a obediência? A obediência é andar em conformidade com um comando. A obediência é a proibição de uma lei ou um fato que seja conhecida. Para construir a obediência, é preciso submissão à autoridade. A obediência ela pode ser voluntária ou involuntária. A criança pode livremente decidir obedecer uma autoridade, como a criança pode involuntariamente, por medo, ou por receio, ou por castigo, obedecer uma regra. Então, o que acontecia antigamente
é que era natural para os filhos mais novos ficarem com os filhos mais velhos. Era natural que os pais dessem a direção. Um comportamento simples para a obediência é que se um pai, há 20 anos atrás, ainda agora, nós estamos falando dos anos 2000, chegasse no restaurante, ele sentaria à mesa com os seus filhos, pediria o cardápio ao garçom e diria assim: eu quero um cheeseburger para o Joãozinho, batata fritas para o Francisco e um sorvete de morango para a Ana. Hoje os pais chegam no restaurante e perguntam para a criança: onde você quer sentar? O que você quer comer? Então, a falta de uma autoridade, de um comando e de uma regra leva à indisciplina. Por isso, no seu planejamento, professor, mais do que organizar os conteúdos a ser ministrados, é preciso que você se lembre da autoridade. Lembre-se que Jesus ensinava como quem tinha autoridade e os discípulos ficavam maravilhados. Porque a disciplina nada mais é do que a instrução, o cultivo, o aperfeiçoamento. E essa instrução nada mais é do que uma forma de governo. A aprendizagem, a transformação de competências e habilidades sistematizadas em aprendizagem que se tornam fixas, se deve, a partir da instrução, aula, explicação, tarefa, exercícios, correção, prova, mapa mental e todas as metodologias, e a disciplina. Por isso, a regra, o governo dentro de sala de aula é muito importante. A Bíblia também nos diz lá em 2 Timóteo 3 que nos últimos dias sobreviriam tempos muito difíceis. Os homens seriam desobedientes. A Bíblia diz que eles seriam sem domínio próprio, seriam cruéis, inimigos do bem. Talvez sejam esses os dias que nós estamos vivendo. Homens que são capazes de não conter o seu próprio espírito. A Bíblia também vai nos dizer lá em Provérbios 19 que um servo mimado desde a sua juventude acaba por se tornar um desobediente. E você deve ter alguns alunos assim. Ah, porque o meu filho não pode. Ah, porque o meu aluno não pode. Então, o mimo, o excesso de zelo, acaba por transformar pessoas em seres desobedientes. E aí, nós vamos sistematizar a nossa pesquisa bíblica com um texto muito conhecido. Salmos 23, versículo 4. Diz, porque o Senhor está comigo, ou seja, o Senhor não está distante, Deus não está no meio de uma montanha ou lá no meio de um oceano no seu barquinho, mas porque o Senhor está comigo, a vara e o cajado do Senhor nos consolam. E a vara do Senhor, ela é a correção, ela é poder, ela é autoridade, ela é instrumento de suporte, ela é instrumento de medida. É a vara que mede. Até onde, professor, você quer chegar com a sua aula? Até onde, professor, você quer chegar com os seus alunos? Você quer chegar até qual média de nota? Você quer chegar até qual premiação de Olimpíadas? Você quer chegar até qual resultado de excelência acadêmica? Por isso você precisa usar a tua vara. A vara que traz suporte, que levanta, a vara que sustenta, mas a vara que mede. Então a vara do Senhor, o cajado do Senhor, ele é um instrumento também de consolo. Então você, professor, que traz um planejamento organizado para a sala de aula, você está plantando uma semente. E se você está plantando uma semente, você com certeza vai semear para colher. O excesso de autonomia que nós vivemos hoje em alguns planos de ensino ofuscam a liberdade em prol do mimo e produzem desobediência. A correção por meio da disciplina, como pastoreio e cuidado, produz segurança. Quando você usa a vara, o cajado dentro de sala de aula para instrução e formação, você produz segurança. A criança sabe que depois da hora do parque eles vão voltar e vai ter aula de artes. A criança sabe que depois de utilizar o lápis de cor e o giz de cera, ele precisa guardar o material, porque senão eles não vão para a educação física no horário e vão se atrasar. E a consequência dessa desobediência vai produzir menos tempo na quadra com os alunos. A criança entregue a si mesma é uma causa de vergonha. A nossa ideia guia de toda a aula, então, é que o valor da obediência e da submissão às autoridades dirigem e orientam a verdade e a vontade. E orientando a vontade,
livram a criança do erro e do engano. A disciplina é o fundamento do governo. Nós fomos criados para sermos livres. E o autogoverno da criança é a expressão da imagem de Deus. Por isso, se a criança for capaz de se autogovernar e o aluno gerir de forma honrosa todos os seus relacionamentos, ele vai entender que a aplicação e viver uma vida de princípios para princípios de vida é o antídoto para a indisciplina. Então, aí na sua sala de aula, você pode transformar a sua sala de aula na expressão do reino de Deus. Você não pode mais negligenciar uma postura de autoridade. Quando nós enfraquecemos as autoridades, quando nós enfraquecemos as esferas de soberania do indivíduo, da família e da escola, nós levamos a sociedade a um clima de desordem. A falta de referência, a falta de padrão e, sobretudo, a falta de professores íntegros, que são currículos vivos, tem destruído um padrão de moralidade e os valores que são absolutos. Os princípios, quando nós dizemos que vivemos uma escola de princípios, ou que nós usamos um material de princípios, abarcam um ambiente, um bom uso do tempo e uma sistematização. Então, se nós estamos falando de autoridade, você deve conhecer o nosso gráfico de autoridade. Então, eu, professor, tenho uma aliança com os seus pais. E nós, professores e pais, estamos submissos a Deus. Então, você, Joãozinho, obedece o professor, porque o professor tem uma aliança com a família. E juntos nós temos uma aliança com Deus. E a minha turma está debaixo dessa mesma autoridade que Deus nos concedeu e que Deus nos trouxe. A disciplina na sua sala de aula, ela vai ajudar, ela vai transformar e ela vai permitir que você estabeleça uma lei. Então, lá no seu planejamento, a lei precisa ser clara. E como que nós chamamos lei dentro da abordagem educacional por princípios? Constituição de classe. Né? Se você trabalha numa escola secular ou passou pelos cursos de formação de licenciatura e pedagogia, a gente chamava isso lá de combinados da sala. Então, aqui existe um propósito, aqui existe uma forma de se fazer. A lei precisa ser estabelecida dentro do território que é a sala de aula. O professor precisa receber a autoridade dos pais. Os pais delegam autoridade sobre você, professor, e você, como autoridade, vai estabelecer a lei. Eu trouxe aqui alguns modelos das constituições que nós colocamos como modelo lá na nossa plataforma. Então, por exemplo, a Constituição, a lei número 5 diz: guardar o que eu utilizei. Então, na hora em que a criança deu o horário do sinal, todas as crianças foram correndo para o intervalo, o Pedrinho ficou para trás, a Maria deixou a mesa desorganizada. Você, professor, como autoridade, vai chamar essas duas crianças de volta para a sala de aula, vai olhar no olho da criança, vai mostrar para elas na parede da sala e vai dizer: na nossa sala nós temos uma Constituição e a nossa lei diz que é preciso guardar o que você utilizou. Você fez o que foi combinado? Então, professor, a Constituição é uma ferramenta importante do planejamento e é uma ferramenta importante para a disciplina. A Juni Ribeiro e o Rubens Cartacho têm duas citações num livro que eu vou deixar de referência no final, onde eles dizem: o coração é treinado a submeter-se internamente à lei da sua própria consciência, em favor de um propósito maior, pactuando com o outro. E a escola cristã que falha com a disciplina, certamente também vai falhar no crescimento do caráter, na formação acadêmica e possivelmente não alcançará o seu diferencial de excelência e produtividade, que honra a Deus diante da sociedade. Então você, professor, precisa mostrar para a criança que ela está obedecendo aquelas regras da Constituição, não só por se autogovernar, não só por limitar a sua própria vontade, mas porque vocês estão juntos num propósito maior. A criança limita a sua vontade, os pais confiam na escola, os professores exercem autoridade e todos juntos fazem com que esse propósito maior prevaleça, o pleno desenvolvimento. Então, para a gente caminhar para o nosso encerramento, o que você pode fazer hoje para planejar melhor as suas aulas e trazer disciplina para dentro do seu conteúdo escolar a partir do uso da coleção da Alicerces do Ensino?
Organizar o seu ambiente de ensino, trazer uma rotina e ordem para a sua sala de aula. Resgate o belo, organize as estantes, coloque em caixas, nem que fossem caixas de papelão. Coloque papel de seda, papel laminado, pinte com tinta guache. Traga cor para a sua sala de aula. Crie e comunique regras e valores de forma bem definida. No alto da lousa, atrás da porta, lembre-se de um versículo que diz: coloque tão alto que até quem passe correndo veja o que está escrito e não se esqueça. Resgate, professor, a visão cristã de criança. Ela é fraca em conhecimento, ela precisa de instrução. Ensine a manter uma liberdade voluntária. Ofereça um porquê. Não é preciso apenas corrigir, mas é preciso mostrar a razão da correção. É preciso que você eduque a vontade egoísta. Seja uma autoridade acolhedora. Os pais confiaram em você, a diretora te confiou uma turma e você está zelando por ela. Faça saber o que se espera. Crianças, trabalharemos estas páginas. Porque vai cair na prova, professor? Não, porque essa ferramenta ou este conteúdo está aqui, está ali, está aplicado nessa ou naquela situação. Cumpra o que você prometeu. Se você disse, faça. Junte-se com quem tem afinidade. Talvez você está dizendo assim: ai, Felipe, mas eu não consigo fazer sozinho, eu não sei por onde começar. Peça ajuda. A boa instrução é o começo da boa disciplina. Então nós esperamos que nessa primeira semana você possa organizar o seu planejamento pedagógico, integrando a família, o material de estudante, o seu guia curricular, trazendo as plataformas, os itens que estão na nossa plataforma digital e fazendo uma aula de excelência. Dentro das áreas das linguagens, por exemplo, trazendo os elementos discursivos e a gramática, mostrando na história formas de liderar um povo, dentro da geografia a forma como os poderes estão distribuídos, na matemática, mostrando para a criança que a disciplina, a ordem, estão dentro de conjuntos, de hierarquias ou de operações. Na ciência, como que essa disciplina está desde a organização dos sistemas, estrelas, até mesmo do nosso corpo. A nossa alimentação, como a aptidão física, ou até mesmo o ritmo, o som, o palco, dentro das artes. Então, professor, registre o que você aprendeu com essa aula. E para finalizar, deixo aqui 3 indicações de livros que vão ajudar você, professor, a trazer planejamento e disciplina para a sua sala de aula. Muito obrigado, fique conosco, teremos ainda mais alguns temas que certamente vão ajudar você, professor, a ter um ano de sucesso. Muito obrigado, Deus abençoe.